pessoal, Massi de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta quarta-feira, começaremos com a Conferência da Liga Europa, onde temos a equipe do Hibernia, da Escócia, enfrentando a equipe do Aston Villa, da Inglaterra. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hibernia, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, da Inglaterra, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Aston Villa para vencer. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Braga de Portugal, enfrentando a equipe do Panathinaikos da Grécia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhores opções para esse confronto. Primeira opção, casa, Braga de Portugal para vencer. E a segunda opção é partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Maccabi Haifa de Israel, enfrentando a equipe do Young Boys da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, perdeu 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, vamos de ambas equipes marcam. Liga dos Campeões, fase de classificação. Temos a equipe do Molde da Noruega, enfrentando a equipe do Galatasaray da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Molde, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, empatou 1 e venceu 4. Visto como as duas equipes estão bem nos seus devidos campeonatos, para essa Liga dos Campeões nós vamos de ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CRB enfrentando a equipe do Avaí. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do CRB é a 12ª colocada, com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Avaí é a 15ª colocada, com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do CRB e 3 vitórias para a equipe do Avaí. Melhor opção para esse confronto, temos 2. Primeira opção, casa, segue um pouco melhor do que a equipe do Avaí. E a segunda opção, vamos partida de gols, partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Defensa e Justiça da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Defensa e Justiça, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse confronto, vamos seguir o favoritismo, vamos de casa, Botafogo para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Botafogo de São Paulo enfrentando a equipe da Chapecoense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo de São Paulo, perdeu 2 e empatou 3. Atualmente a equipe do Botafogo de São Paulo é a 11ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe da Chapecoense é a 17ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. A equipe da Chapecoense tenta fugir da zona de rebaixamento. Já a equipe do Botafogo de São Paulo se encontra um pouco melhor. Melhores opções para esse confronto, casa, Botafogo de São Paulo para vencer ou partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Boca Juniors enfrentando a equipe do Racing. Aqui é um clássico argentino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boca Juniors, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Racing,
perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Boca Juniors, um empate e 2 vitórias para a equipe do Racing. As disputas estão totalmente equilibradas, mas melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Boca Juniors para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Deportivo Pereira da Colômbia enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Deportivo Pereira, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Aqui a equipe do Deportivo Pereira tem sido uma grande surpresa na Copa Libertadores e joga dentro de casa no seu primeiro jogo. Já a equipe do Palmeiras, que é uma das grandes favoritas, joga fora de casa. Melhor opção para esse confronto, vamos contar com favoritismo. Vamos de fora, Palmeiras para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Molden vs Galatasaray, ambas equipes marcam. Maccabi Haifa vs Young Boys, ambas equipes marcam. Braga vs Panathinaikos, casa, Braga para vencer. Botafogo de São Paulo vs Chapecoense, partida acima de 1,5. CRB vs Avaí, partida acima de 1,5. Deportivo Pereira vs Palmeiras, fora, Palmeiras para vencer.